Eu gostaria de deixar um pensamento, um texto que eu particularmente amo muito essa passagem, de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 8, algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu espírito. Eu gostaria que você abrisse seu coração, recebesse essa palavra, porque no meu espírito ela fez algo grandiosa, tremenda, e eu me alegro com tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, por as experiências e por tudo aquilo que tenho vivenciado através do poder do Espírito de Deus. 2 Pedro 1:3 diz assim: visto como seu divino poder nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelos quais são dadas as preciosas e muito grandes promessas, porque por elas vos torneis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que existe no mundo por causa das paixões. Vós também, empregando toda a diligência, e acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude ao conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se estas coisas estiverem em vós e forem abundantes, não vos deixarão ocioso, nem frutífero no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Essas palavras são do apóstolo Pedro, um Pedro transformado, um Pedro cheio do Espírito, cheio da graça, cheio do favor. Ele escreve essa carta numa revelação do Espírito Santo de Deus. E eu quero me deter mais especificamente no versículo 4, que diz assim: pelos quais nos são dadas as preciosas e muito grandes promessas, para que, pois, por ela vos tornei participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que existe nesse mundo por causa das paixões. Esse é o título da mensagem nesta noite: a natureza divina. Se eu e você, nós temos Deus, se nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, a partir desse momento nós começamos a participar da natureza divina. Como que eu vou participar da natureza divina? Através do conhecimento, através do poder, através da virtude, através das promessas, através de tudo aquilo que nós somos, aquilo que nós... Eu tenho ensinado à igreja que o maior adversário nosso é a falta de conhecimento. Eu fico pasmo, nós estivemos ministrando fora, e os irmãos não queriam que a gente voltasse. Pastor, nós precisamos ouvir mais você. Eu prego coisas tão simples como eu prego aqui na igreja, mas tem causado um impacto tão grande nas pessoas aonde que nós temos passado. E os testemunhos que nós temos compartilhado são coisas maravilhosas, que Deus quer que nós sejamos testemunha dele e continuamos servindo a ele. A Bíblia diz que ele já nos deu tudo referente à vida e à piedade através do conhecimento. Então nós devemos entender como funciona a natureza divina. Então nós sabemos que a graça é um favor de Deus para com todos os seres humanos. Aquilo que eu não mereço, aquilo que eu não jamais conseguiria fazer, através da pessoa de Cristo Jesus. Muitas vezes nós temos uma dificuldade de entender o ministério da graça. Mas se nós vivermos na graça, pastor, e como a gente tem ouvido, nós vamos pecar, falhar. A hora que você entender que a graça é Jesus, você muda o teu comportamento, você muda as atitudes, você muda a maneira de pensar. A misericórdia de Deus é algo que é para todos, é algo que nós não merecemos e temos, mas a graça é dado aquilo que nós não merecemos. Então nós precisamos usufruir. Quando Pedro diz, vocês têm a natureza de Deus, mas existe um caminho, existe uma forma, existe um princípio para que vocês possam usufruir de todas as promessas que Deus tem na vida do seu povo. E é isso que muitas vezes
Você tem ouvido mensagem após mensagem, palavra após palavra, ministrações após ministrações, você lê, você prega, você fala, mas diz: pastor, eu creio em tudo isso. Mas só que isso aí não, eu sei que isso é verdade, mas na minha vida isso não é verdade. Na minha vida eu não consigo tocar, na minha vida eu não consigo viver isso. E eu acredito em tudo que está escrito na palavra de Deus, mas eu não tenho experimentado isso. Eu não tenho tocado nessas promessas de Deus. Quando você vê Pedro escrevendo também 1 Pedro 5,10, ele diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido ou sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá. E a Ele seja o domínio para todos sempre. Eu sei que existe um processo nas nossas vidas. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, no teu espírito existe uma transformação imediata, no teu espírito. Mas na tua alma, não. Na tua alma você começa a ser confrontado dia após dia, na sua alma. Então a vida cristã, começa por uma fé salvadora, uma fé pessoal em Cristo Jesus, é crer em Jesus. Cada vez que eu leio a Bíblia, cada vez que eu examino as Escrituras por si própria, ela nos confronta. Mas quando nós conhecemos Jesus, nós começamos a experimentar. Por isso que Pedro diz: depois de que você padeceres um pouco, depois que você sofrer um pouco, depois que você for lixado um pouco, então Ele mesmo vai aperfeiçoar, confirmar e fortalecer a sua vida. Por quê? Por causa do nosso instinto, por causa da nossa alma, por causa dos nossos impulsos, nós precisamos viver. Então, para que você possa experimentar, eu já dei o exemplo aqui, no culto passado que eu ministrei aqui, você pode entrar no restaurante com muita fome. Você pode ver muitos tipos de alimento ali, mas se você não experimentar aquele alimento, não vai satisfazer a sua fome, você não vai passar a sua fome. Muitas vezes nós temos ouvido a palavra de Deus, nós temos vivenciado a palavra de Deus, mas nós não a experimentamos nas nossas vidas. E por você não experimentar aquilo que você é, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus faz, isso é uma tendência de trazer uma frustração nas nossas vidas e um desânimo na nossa caminhada. E nós precisamos aprender a olhar com a ótica de Deus, porque esse poder que nós recebemos do Senhor, Ele vai transformar, nós vamos viver uma vida viver uma vida de piedade também. Quando nós nascemos na família de Deus, pela fé em Jesus Cristo, nós nascemos por completo. Eu e você. Se você entregou a sua vida, confia nele, o teu nascimento é completo. É como uma criança, né? Quando ela nasce, ela tem toda uma estrutura genética, definida, determinada, do modo qual ela vai crescer. Então você teve um filho, gerou um filho, essa criança já vem com toda uma estrutura genética. E essa estrutura genética vai fazer com que ela cresça, desenvolva no seu dia a dia. E também nós, como cristãos, nós temos também uma estrutura genética. E para que eu possa crescer, eu preciso estar experimentando, dia após dia, daquilo que Deus tem, através da graça do Senhor, da glória do Senhor, da virtude do Senhor, do poder do Senhor na minha vida. Se você crer, se você acreditar e viver e começar a experimentar, isso vai também te dar um crescimento, uma estrutura, uma maturidade. Então todo cristão, ele precisa experimentar. Às vezes você está tanto tempo dentro da casa de Deus e você não tem experimentado essas promessas que Deus tem na vida de cada um de nós, pelos quais são dadas preciosas, muito grandes promessas, para que vos torneis participante da natureza de Deus. Amado, eu e você, nós só vamos crescer
quando realmente nós participarmos de toda a natureza de Deus, e aí nós vamos, Deus vai realizar coisas grandiosas. Para que eu e você participe dessas promessas de Deus, é impossível você colocar a palavra de Deus em segundo plano. É impossível. Nós precisamos crer nessa palavra. E quando Deus fala conosco, e nós cremos na pessoa do Espírito Santo de Deus, essa pessoa do Espírito Santo, através da palavra, vai produzir em nós a plenitude, vai produzir em nós a natureza perfeita de Deus. E é isso que dá um nó na mente das pessoas. É isso que causa um aperto na mente das pessoas. É você aprender a depender, a crer, a confiar, a submeter ao Deus Todo-Poderoso. Mas é possível. Um bebê, ele sempre vai compartilhar da natureza dos seus pais, da forma que o pai vai ensinando, na forma que o pai vai ministrando, na forma que o pai vai orientando. Essa criança vai tendo uma estrutura. A mesma coisa nós precisamos buscar de Deus, na pessoa do Espírito Santo, e aquilo que Ele vai nos ensinando, aquilo que Ele vai nos orientando, aquilo que Ele vai revelando no nosso espírito, vai trazendo uma estrutura da natureza de Deus, e eu começo a crescer e andar e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem na minha vida e através da minha vida. O diabo não quer que isso aconteça. O diabo não quer que você assuma a natureza que você tem em Cristo Jesus. Por quê? Porque as pessoas que vivem, a humanidade, ela vive numa escravidão. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos elegeu para nós vivermos no reino dEle, para que eu e você possamos experimentar a natureza de Deus. Quando Paulo escreve Romanos 8:21, diz assim: na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então nós como cristãos, nós precisamos desfrutar, compartilhar essa liberdade e esse crescimento que vai fazer com que eu e você possamos possuir e viver essa natureza divina. Amado, quando eu e você começar a viver essa natureza divina, para que uma pessoa viva a natureza divina, ela precisa, a natureza, você precisa desejar ela. Desejar. Quando você olha, por exemplo, para um porco, qual é a natureza dele? Chafuscar, ou seja, ficar ali virando, focinhando, mas a palavra técnica chama chafuscar. A natureza dele é continuamente fazendo isso. A natureza do cão, ele vomita e come o vômito. É a natureza dele. A natureza da ovelha é buscar pastos verdes. Essa é a natureza da ovelha. Ela busca, ela deseja isso, assim como o cão, assim como o porco. A nossa natureza, nós precisamos desejar a Deus. A natureza, ela determina o comportamento. Por exemplo, a natureza da águia, das aves é voar. O dos peixes, a natureza deles é nadar. A natureza, ela escolhe o ambiente dela. A natureza do esquilo é sempre estar nas árvores. A natureza da topeira é sempre cavar buraco. Então nós precisamos desejar o ambiente de Deus, conhecer o ambiente de Deus, a natureza de Deus, desejar a natureza de Deus. E a natureza, ela também determina a associação. Se você olha para os leões, eles andam em bando. Se você olha para as ovelhas, elas andam em rebanho. Se você olha para os peixes, a natureza deles, a associação deles, eles andam em cardume. E como que é a natureza de Deus? Como que são os filhos de Deus? Então toda a natureza, ela tem um desejo.
A minha natureza, se eu tenho a natureza de Deus, eu tenho que desejar de estar continuamente na presença do Pai. Porque quando eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, então eu devo cada dia mais ansiar por viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida diferenciada no meus comportamentos, nas minhas atitudes, nos meus desejos, no meu ambiente, aonde que eu estou, onde que eu me sinto bem. Essa é a natureza. Por isso que Pedro diz que nós precisamos ter o conhecimento, para que nós possamos usufruir, aproveitar das muito grandes promessas que Deus tem para mim e para você, de usufruir de toda a virtude, de todas as dádivas, mas eu preciso buscar e viver a natureza de Deus, eu preciso crescer nele, eu preciso aprender dele, eu preciso frutificar nele. Porque na natureza, se eu vivo a natureza, o filho, geralmente ele quer copiar tudo aquilo que o pai faz. Então nós também precisamos desenvolver e viver num ambiente espiritual, termos ali uma associação, uma própria natureza espiritual, ter o prazer de estarmos juntos, congregando, servindo, porque a fé, ela redunda em crescimento espiritual. Onde a vida tem que haver crescimento. Isso é óbvio. Aonde que existe vida, tem que ter crescimento. E se nós entendermos aquilo que Pedro estava falando sobre a natureza, então o crescimento espiritual ele não é automático, existe um processo. Então requer a cooperação com Deus, a diligência, a disciplina espiritual. É uma vida totalmente, cada dia a palavra do Senhor vai nos confrontando. Quando você lê lá em Filipenses 2,13, diz assim: porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda, para que vós torneis irrepreensível, sincero, filhos de Deus, inculpáveis, em meio de uma geração corrupta e perversa, entre o qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Quando Paulo escreve, ele diz: porque Deus é que opera em vocês, tanto efetuar como querer dele, a sua vontade dele. Fazei todas as coisas sem murmuração. Então, e sem contenda, é algo que nós precisamos nos policiar muito. Porque a natureza humana, ela questiona todas as coisas. A nossa alma, ela questiona todas as coisas, ela murmura. E quando a Bíblia fala que a murmuração é igual o feiticeiro, igual a obra de feiticeiro, o nosso adversário, ele quer que nós exercemos essa função do mal. E não tem como nós termos a natureza de Deus e vivermos fazendo as coisas erradas. Por isso nós precisamos assumir, olharmos, seguirmos, buscarmos, dar a liberdade, deixar o Espírito de Deus se manifestar, que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na minha vida e através da minha vida. A igreja do Senhor precisa, por isso que para que nós possamos se afastar, ser irrepreensível diante, Paulo diz, desta geração corrupta, perversa, que essa luz, essa glória, esse Shekinah do Espírito Santo na sua vida possa resplandecer para o mundo todo. O diabo não quer que você cresça. O diabo não quer que você tenha conhecimento. O diabo não quer que você viva a verdade. Porque todo crescimento espiritual, ele vai trazer resultado prático na vida da humanidade. Todo crescimento que você crescer, desenvolver, crescimento espiritual, você automaticamente vai trazer resultado. Porque essa é a vontade de Deus. Que nós possamos trazer resultado. Veja o versículo 6, 2 Pedro 1,6. Diz:
E é o conhecimento, ao domínio próprio. E o domínio próprio é a perseverança. E a perseverança é a piedade. E a piedade é a fraternidade. E a fraternidade é o amor. Por essas coisas estiveram em vós. Por essas coisas se estiverem em vós, foreis abundante. Não vos deixarão-vos ocioso, nem frutífero no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Se nós praticar a bondade, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, automaticamente a palavra do Senhor diz que essas coisas frutificarão nas nossas vidas. Esses são os frutos do Espírito. O diabo quer que nós criamos contenda. O diabo quer que nós criamos desavença. O diabo quer tumultuar. Ele quer roubar todas essas promessas que Deus tem para nossas vidas. E nós precisamos assumir a natureza de Cristo, a natureza do Senhor, para que nós possamos crescer, desenvolver. Eu postei um vídeo ali que eu recebi do pastor Bernardo. O pastor Bernardo é um pastor de Angola. Eu fiz uma amizade com ele, estive na comunhão cristã, nós conhecíamos no retiro. Eu doei um livro para ele, a gente fez uma amizade. Eu orei pelo filho dele que veio para o Brasil. Ele foi desenganado, uma doença incurável. E eu orei pelo filho dele. Eu sei que Deus fez um grande milagre na vida do seu filho. O pastor Pio trouxe ele aqui. Só que ele é um pastor de Angola, da África, lá de Angola. E ele mandou alguns vídeos para mim, de que o pastor Pio está ali. Eles têm a escola de teologia mesmo que nós temos ali, eu até postei. E estavam entregando o certificado agora esse final de semana lá na Angola. E nós via a alegria do que os irmãos, deles receberam o certificado ali. Né, de ter o conhecimento da palavra de Deus. Porque se você prestar atenção, os irmãos que estão fazendo o curso de teologia aqui, os 8 primeiros módulos, ele vai trabalhar exatamente no caráter do aluno. Ele vai trabalhar exatamente no caráter. É isso que Deus precisa trabalhar nas nossas vidas. Então ali nós falamos, não se preocupe com as notas. Porque o instinto natural é querer tirar 10. O instinto natural, ele quer copiar. Ele quer ali passar cola, ele quer receber cola. Ali você vê o caráter do aluno. Não basta você tirar 10 e ser uma pessoa lá fora, corrupta, enganando, fraudando, falando mal, murmurando, mentindo, enganando, confrontando. É isso que a igreja precisa, um trabalho no caráter. E eu chorei quando eu vi aquele vídeo, aqueles irmãos da igreja pulando, glorificando a Deus pelo irmão que recebeu um certificado. Depois ele mandou um vídeo, o Pio conversando com o prefeito da cidade, fez o curso. Depois estava com o governador no estado dos Aires também. Então nós vemos assim, porque trabalha no caráter. E é isso que nós precisamos trabalhar, para que eu e você possamos produzir, termos a natureza de Cristo. Porque curso de teologia está cheio por aí. Mas são poucos aqueles que realmente vai trabalhar no caráter daquele que está fazendo o curso. E por isso que eu digo, esse curso é um dos melhores cursos que temos. Talvez infelizmente menos de 20% estão fazendo. Eu começo a ministrar nos próximos módulos aí para honra e glória. Aquele menino que você leu lá dos Passos de Jesus, que amava a professora, que a professora amava ele existe, ele vai dar aula daqui uns dias. Amado, é isso que precisa, que Pedro está falando. Não se preocupe com nota. Se preocupe Deus transformar o meu caráter, a minha vida. De produzir frutos para o reino de Deus. Pedro diz, olha, para que vocês sejam frutíferos, você tem que praticar essas coisas. Tem que andar na benignidade, mansidão, fraternidade, amar o seu irmão, amar a igreja, amar o reino.
É para isso que nós precisamos aprender. Tudo isso vem através do conhecimento. Porque nós temos um depósito de coisa errada que nós aprendemos na nossa caminhada. E nós queremos que essas coisas erradas sejam verdade. Eu já ministrei aqui. 50% daquilo que você crê é mentira. E por isso que nós não chegamos aonde que deveria chegar. Porque nós aprendemos muita mentira, achando que aquilo é verdade. Porque quanto mais semelhante, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Mas quanto mais semelhante a Cristo, mais o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida para que você testemunhe e você sirva. Quanto mais. Não pode existir cristão estagnado, infrutífero, inativo, ou seja, um cristão incapaz. Porque o conhecimento, é isso que Pedro está batendo na tecla, o conhecimento em Jesus, ele vai fazer com que tenha uma vida prática. Porque sem esse conhecimento eu não vou conseguir crescer, desenvolver. Então, primeiramente, nós temos que produzir frutos. Não tem como você dizer que é um cristão autêntico se você é infrutífero. É bem claro lá em João 15:16 que Jesus falou: não foi vós que escolheste a mim, muito pelo contrário, eu vos escolhi. E vos designei para que deis fruto, e esses frutos permaneçam para sempre. E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Palavra de Jesus. Não tem como eu ser um cristão e ser infrutífero. Veja o versículo 9, fala o segundo ponto sobre a visão. Pois quem não tem essas coisas é cega, vendo somente o que está por perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, se nós não tiver esse entendimento, nós se tornamos pessoas cegas, pessoas que não conhecem. Todo o especialista que trabalha em nutrição, ele sabe, ele orienta que toda a dieta, ela pode causar, pode afetar a nossa visão. Toda dieta que nós fizermos, se você perguntar para um camarada bom, um nutricionista bom, ele vai falar para você, isso pode afetar a tua visão. Se você não se alimenta de Deus, se você não se alimenta do Espírito de Deus, se você não se alimenta da palavra de Deus, isso vai causar uma cegueira espiritual. Você vai só conseguir enxergar coisas perto, você não vai conseguir enxergar as coisas grandes, as coisas maiores. Essa pode ser uma verdade aplicada de um modo muito especial na esfera espiritual das nossas vidas. Porque se eu não me alimento, se eu não tenho a natureza de Deus, eu vou se tornar uma pessoa cega. É isso que Pedro está dizendo. Vendo somente as coisas de perto, vendo somente a congregação, não consegue ver as almas, não consegue ver as promessas, não consegue ver o propósito, não consegue usufruir. Por quê? Porque é míope. Paulo escreve isso aqui em 2 Coríntios 4:4, diz assim: os quais o Deus, com D minúsculo, deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, Satanás, a missão, o propósito dele, é cegar o nosso entendimento, para que nós não possamos ver a luz, o resplendor do evangelho de Cristo, da imagem, da glória de Cristo, ou com a imagem de Deus. O diabo não quer, por isso ele tenta esconder, fechar os nossos olhos. O indivíduo que nasce de novo, ele precisa manter seus olhos abertos. Por isso que Jesus fala ali com Nicodemos, lá em João 3:3, Jesus diz: em verdade eu vos digo, aquele que não nascer de novo,
não podem entrar no reino de Deus. Se eu tenho esse nascimento, então eu preciso desenvolver a minha visão espiritual. Porque muitas vezes eu questiono, muitas vezes eu confronto, muitas vezes eu murmuro, muitas vezes eu peco, porque não tenho visão, não consigo ver, não consigo entender, nunca experimentei isso. Porque existe o Deus desse mundo, Satanás e os demônios, eles vão trabalhar continuamente para que você não veja o resplendor, a glória, o poder, a manifestação do Evangelho de Cristo. Uma pessoa míope é uma pessoa com os olhos fechados, uma pessoa que tenta enxergar, mas não consegue. Alguns cristãos só enxergam a iluminação. Não consegue enxergar a grandeza da família de Deus ao redor pelo mundo afora. Ele não consegue ver. Aqueles irmãos nossos que estão sendo mortos em alguns países da África, simplesmente estão matando lá. Não dobra o joelho, não ora, não repreende, não usa autoridade. Eles verem só apenas a necessidade dele do dia a dia. Ele não tem a visão das pessoas que estão indo para o inferno. Porque ele está preocupado só com a sua necessidade local. E não é isso que Deus tem para nós, porque Deus abençoa, Deus cura, Deus liberta, através de vida, através do povo, através da igreja. A igreja, eu e você, é a solução para essa nação. Por mais que nós somos confrontados, por mais que o inimigo se levanta, por mais que o inferno se levanta, mas a igreja do Senhor é vitoriosa, e eu profetizo, esse povo com a natureza de Deus, vai fazer toda a diferença, não só aqui em Telemaco-Borba, mas aonde que você pisar, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus quer que nós abrimos nossos olhos espirituais. Ele quer mostrar, Ele quer revelar, Ele quer trazer coisas novas. Mas se nós não nos alimentar, se nós não recebermos, se nós não crermos, se nós não tomar uma atitude, uma posição. Assim como falou, quando Adão transgrediu com Eva, Deus falou: Adão, onde que você está? Você acha que Deus não sabia onde que Adão estava? Claro que sabia. O problema é que Adão estava fora da posição. Ele estava fora do propósito. E é isso que Deus pergunta: onde que você está? Você está no propósito? Adão, aonde que você está, Adão? Eu estou dentro do propósito. Eu estou fora do propósito. Por isso que Jesus fala de João 4,35, e dizeis vós: ainda há outros 4 meses até que venha a ceifa. Ora, eu vos digo, levanta os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. É triste nós sermos uma miopia espiritual, mas o mais triste é ser uma pessoa cega espiritual. Isso é o mais triste. Por isso que Pedro escreve no versículo 10, portanto, irmãos, procurar com diligentemente, confirmar o vosso chamado e eleição, porque fazendo isso jamais caireis, pois assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz no versículo 10, irmãos, procurai com diligência a confirmação, o vosso chamado, ao vocês orar a eleição, porque se vocês buscam mais e mais, vocês não vão cair, porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma triste realidade, mas você pode estar às vezes sentado no lado de uma pessoa que não vai entrar no reino eterno. É difícil falar isso, mas é uma grande verdade. E você às vezes está convivendo com a pessoa, às vezes pode estar dormindo com essa pessoa, e pode ter uma grande surpresa dessa pessoa não estar com você na eternidade. De você sentar ao lado dela, de você conviver com ela. Porque o caráter dos filhos de Deus é caminhar na evidência e no crescimento espiritual.
Todos nós precisamos. Pedro fala sobre a eleição, ele fala sobre a vocação. Então todos nós fomos chamados, todos nós fomos eleitos para servir o nosso Deus. Só que muitas vezes nós olhamos com outra hora, não, eu já fui chamado, eu já sou eleito. Agora não preciso fazer nada. Vou desfrutar, vou viver uma vida de preguiça, coçando a barriga. Não é isso, não. Veja que Paulo escreve a 2 Tessalonicenses 2,13. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos, amados no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação no Espírito, na fé e na verdade. E para isso vos chamou pelo vosso Evangelho, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus chamou você, 2 chamados, um para que você aceitasse Jesus, outro para usar a tua vida. Você não deve pregar para uma pessoa que ela é eleita, sem ela conhecer Jesus, porque na hora que ela conhecer Jesus, o próprio Espírito Santo vai testificar no coração dela que além da salvação dela, ela foi escolhida, ela foi eleita. É isso o Evangelho. Empregando com diligência. Pedro fala, vocês precisam se esforçar, porque Deus quer operar nas nossas vidas. Porque antes de nós sermos capazes, primeiramente Deus tem que operar na minha vida. Antes de você ver as coisas acontecendo, primeiramente Deus vai trabalhar na sua vida. Antes de você produzir frutos, primeiramente Deus vai trabalhar, forjar o teu caráter. Amado, isso é óbvio. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que? Opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Todas as coisas. É Deus que opera. Amado, não tente lutar contra o braço de Deus. Não tente fazer do seu jeito. Se renda, submeta, se prostre. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. O cristão está certo da sua eleição. O cristão está certo da sua vocação. Mas não tropece nessas coisas. Não falhe nessas coisas. A vida cristã, ela começa pela fé. E a fé, ela vai conduzir um crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual vai produzir fruto. E esse crescimento espiritual vai abrir nossa visão. E esse crescimento espiritual vai nos trazer segurança. E essa segurança vai fazer com que nós sejamos mais que vencedor diante de toda e qualquer situações o qual nós vivemos. Porque a fé, ela vai produzir resultado. A fé, ela vai fazer com que as coisas grandiosas comecem a acontecer. Por isso o inimigo começa a trabalhar na mente, na alma, no sentimento do ser humano, para que ele não creia naquilo que é verdade, a palavra de Deus. Quando você entende a natureza de Deus, que você é filho de Deus, que você tem a promessa de Deus, que o Espírito Santo está dentro de você, que você é eleito de Deus, que você é uma nova criatura, que você tem uma palavra de conhecimento, que você tem promessa de Deus, então jamais os falsos mestres, jamais os apóstolos vão tentar enganar você, porque você tem consciência quem é Deus. Você vai ter consciência qual a natureza que nós temos. Filipenses 4,19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza e glória em Cristo Jesus. O diabo não quer que você creia nessa palavra. Ele quer que você creia na tua força. Ele quer que você creia no teu esforço. Ele quer que você creia no teu talento. Ele não quer que você creia que o Deus de toda a glória, Ele vai suprir toda a vossa necessidade, segundo a sua riqueza. Por isso essa verdade, ela tem que se tornar rema na nossa vida. Aquilo que eu falei no começo, pastor, eu concordo com tudo isso aí.
mas na minha vida isso não está acontecendo. Você tem sede de Deus, você tem desejo de Deus, você está vivendo esse ambiente cristão, você está conseguindo ver, ter um entendimento, você tem conseguido absorver aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado. É fácil citar Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se eu não experimento, se eu não vivo, se isso não é real na minha vida, se essas palavras somente estão na minha alma, porque a nossa alma, ela tem que ficar no nível do Espírito, e se o Espírito estiver no nível da alma, a Bíblia diz que aonde tiver duas pessoas em concordância aqui na terra, será concordado no céu. Quando a alma e o Espírito concordam a mesma coisa, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo diante dos teus olhos. Veja que Paulo escreve em 2 Coríntios 8,9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que a sua pobreza fosse enriquecida. O próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus, Jesus se fez pobre, para que eu e você se tornamos ricos. Essa é a vontade do Senhor, rico de conhecimento em tudo. Porque o nosso Pai é dono de todas as coisas. O problema é que nós não estamos crescendo na totalidade como na natureza divina. Nós precisamos. Nós achamos que tudo que nós fazemos, o pecado é que está impedindo. Deus não tem problema nenhum com o pecado. Você sabia disso? Deus não tem nenhum problema com o pecado. Porque o pecado Ele colocou dentro de Jesus. E matou seu filho por causa do pecado. Quando Paulo escreve aos Romanos 8,1, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, de que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu ando no Espírito, não há condenação. Eu quero escandalizar vocês. Talvez vocês achem que o maior pecado de Davi foi o adultério. Talvez você já pregou muitas vezes que o maior pecado de Davi foi o adultério. Não. O maior pecado de Davi foi manipular a morte do seu irmão. E muitas vezes nós manipulamos a morte dos nossos irmãos. Com as nossas atitudes, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós condenamos. Esse foi o maior pecado de Davi, que Deus trouxe juízo sobre Davi, porque ele manipulou a morte de um dos seus homens. Porque Deus não tem problema nenhum com o pecado. Deus quer que seus filhos andem no Espírito. E usufruam de todas as promessas. E vivam a natureza divina. Eu amo esse texto aqui. 1 João 4,17. Nisto é aperfeiçoado o amor. Nisso é aperfeiçoado em nós o amor. Para que o dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual é Ele, somos também nós no mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve tormento. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, o qual o viu, não pode amar amar a Deus que não viu. E dele temos esse mandamento, que amemos a Deus e amemos também os nossos irmãos. Eu sei que não é fácil para muitos viver esse padrão. É fácil falar da boca para fora, mas ter amor pelas vidas, pelas almas, pelas pessoas que não conhecem Jesus. Porque a salvação veio para todos nós. E hoje Deus conta com a sua igreja, comigo e com você. E muitas vezes, o que o Espírito de Deus inquieta meu espírito. Porque muitas vezes nós queremos ver as coisas acontecer.
Muitas vezes nós queremos ver os milagres acontecer. Muitas vezes nós queremos ver o sobrenatural acontecer. Mas se antes que essas coisas aconteçam, tem que haver um tratamento em mim primeiro. Tem que ser trabalhado no meu caráter primeiro. Tem que ser trabalhado na minha audição espiritual primeiro. Tem que ser trabalhado na minha visão espiritual primeiro. Tem que ser trabalhado nos meus lábios espiritual primeiro. Tem que ser trabalhado no meu coração primeiro. Porque quando isso há um transformar, uma mudança de mente, então essas coisas acontecerão naturalmente. Porque tudo é Deus que faz. Porque tudo é Ele que manifesta. Porque tudo é Ele que resolve. Porque tudo Ele pode. Nós somos instrumento. Nós estamos nele. Ele está em nós. E o Espírito Santo está nas nossas vidas. Tudo o que nós precisamos é buscar, é viver a natureza de Cristo nas nossas vidas. E o nome do Senhor será glorificado. Recebe essa palavra? É isso que Deus está falando conosco. Deus quer salvar a humanidade, Deus quer alcançar vida, Deus quer transformar vida, Deus quer curar vidas. Mas nós temos que viver a natureza de Cristo, para que nós possamos usufruir de todas as promessas, de todas as riquezas, de tudo aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Nós temos que saber o ambiente que nós estamos, o desejo. Nós precisamos produzir frutos. Essa é a vontade do Senhor. Esse é o desejo do Senhor para com a sua igreja. E nessa noite eu quero profetizar nas vossas vidas que o nosso Deus é infinitamente muito mais poderoso para fazer tudo aquilo que, muito além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Eu quero profetizar na tua vida, se porventura você estava vivendo uma verdadeira miopia espiritual, eu profetizo que nesta noite Deus está abrindo os seus olhos espirituais. Eu quero profetizar na sua vida, se você tem uma dificuldade de uma audição espiritual, que a partir de hoje você comece a ouvir a voz do Espírito Santo, como você nunca ouviu antes. Eu quero profetizar sobre a sua vida, se você não consegue ter amor a Deus, se você não consegue ter amor ao seu próximo, que o Espírito Santo do Senhor venha manifestar no seu coração, fazendo uma cirurgia e derramando este amor, que aonde que você estiver, vai resplandecer a glória de Deus na sua vida e através da sua vida. Eu quero ser um profeta na sua vida nessa noite e dizer que do jeito que está, não vai ficar, que Deus vai usar a tua vida, além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina, que Deus está levantando uma geração diferenciada na face da terra, e eu profetizo pelo olho da fé, que você é essa geração, para mudar circunstância, situação, a hora que você abrir a tua boca, a hora que você liberar esta palavra, Deus vai manifestar, porque você é filho dele, porque você tem a natureza dele, porque você vai experimentar nele, porque ele é um Deus todo poderoso, a palavra dele é verdade. A palavra do Senhor é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar em pé. O Espírito Santo de Deus está aqui. Nós vamos ouvir a parte de uma melodia. E eu sei que Deus está trabalhando, o Espírito Santo está ministrando aqui. Vidas estão sendo libertas, vidas estão sendo curadas. Aleluia. Nós vamos ter entrar de recesso, as duas aulas da ITM, as duas próximas, segunda e terça, e depois nós voltamos novamente. Então nós teremos um recesso na ITM nessa semana e a outra, depois nós voltamos, novo módulo, e eu creio que nesse outro módulo eu já vou começar a ministrar para os irmãos, amém? E vai ser um prazer estar com vocês ali na escola, aprendendo junto com vocês, e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. É um grande desafio para mim, mas estou muito feliz por estar ministrando, compartilhando um pouquinho de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, e eu tenho experimentado durante muito tempo em Cristo Jesus. Adore o Senhor.
Eu sinto um amor tão grande de Deus pela igreja. Estou sentindo a graça de Deus. O Senhor confia em você. Você é escolhido dEle. Você foi chamado, você é eleito dEle. Deus vai fazer na tua vida muito além daquilo que você pensa e imagina. Deus jamais descartou você. Você é precioso para Ele. Você é menina dos olhos dEle. Oh Senhor, sinta o amor de Deus. Sinta abraçado por Ele, tocado nele. Sinta o aroma de Cristo na sua vida, no seu lar, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos. Eu vejo o Senhor derramando um Shekinah, uma graça, um favor sobre esse povo. Mas eu quero levantar a Ti minhas mãos. Maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, e enche este lugar com Tua presença e faz descer Teu poder. Nós estamos aqui e quero levantar a Ti minhas mãos. Maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, e enche este lugar com Tua presença e faz descer Teu poder. Nós estamos aqui e creio em Ti, Jesus, e no que farás em mim. Eu creio em Ti, Jesus, e no que farás em mim. Ele está aqui. Oh, Ele está aqui. E recebe toda a glória, recebe toda a honra. Precioso Filho de Deus, Recebe. e recebe toda a glória, recebe toda a honra. Precioso Filho de Deus, e recebe toda a glória, recebe toda a honra. Precioso Filho de Deus, e recebe toda a glória, recebe toda a honra. Precioso Filho de Ora lava lava lava. Uria lava sheba lava. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo sobre este lugar. Reveste Teus filhos, ministra sobre cada vida, cada coração aqui, ó Pai. Ele está aqui. A glória, o poder, a majestade, a grandeza, o amor, a alegria, a paz, a comunhão, a virtude, o domínio próprio, a longanimidade, a mansidão do Senhor. Há um revestimento. Vestes estão sendo trocadas. Vestes estão sendo trocadas. O Espírito de Deus está fazendo transplante. O Senhor está fazendo uma metamorfose na mente.
O Senhor está abrindo os seus olhos espirituais. Muitos irmãos vão começar a ter visão a partir de hoje. Muitos irmãos vão começar a ver os dons espirituais florindo a partir de hoje. Muitos irmãos começarão a usufruir dos talentos que Deus está tirando, desenterrando da sua vida a partir de hoje. Muitos irmãos vão começar a experimentar aquilo que você nunca imaginou antes da parte de Deus para com a sua vida. Esse é o novo tempo. Esse é o novo tempo da grandeza, do poder, da virtude, da grandiosidade do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Estenda as mãos para a frente. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Pai, eu me sinto abraçado pelo Senhor neste lugar. E eu sei que este abraço, essa aliança, se estende sobre toda a tua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.